continuar o nosso estudo. Agora, pensando, a gente começou no nosso último encontro, como é que nós descobrimos os nossos dons espirituais. E a gente vai trabalhar. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 13. Você pode deixar, por favor, a sua Bíblia aberta nesse texto, meu irmão, minha irmã. Às vezes uma situação muito angustiante é você querer fazer algo, mas não saber exatamente o que deve fazer. Nós estamos sendo instruídos pelo Senhor, que o Senhor, Ele nos molda para o serviço. Então, Ele formou você, e Ele regenerou você para o serviço. E nós vimos que Ele nos deu dons espirituais. Nós vimos vários dons. Mas aqui eu coloquei 5, pelo menos 6 referências. E nessas 6 referências, você tem a descrição de vários dons, como apóstolo, profeta, mestre, milagres, curas, socorros, administração e línguas. 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 8 a 11. Tem palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Romanos 12, 6 a 8. Aí você tem profecia, que aparece também em 1 Coríntios 12. Temos serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia. Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 1 Coríntios 7:7, alguns teólogos defendem o dom de celibato, ou seja, pessoas que receberam uma capacitação de Deus para viverem solteiras e viverem bem solteiras, sem amargura, sem reclamação, sem tentações na área sexual, sem nenhum tipo de expressão sexual fora do propósito de Deus. E 1 Coríntios 4:11, dons de fala e dons de serviço. Ok. Então nós já vimos tudo isso. Nós vimos também. Então aqui nós temos vários dons espirituais. Cada um de nós aqui recebemos alguns desses dons. Cada crente tem pelo menos um dom espiritual, pelo menos um. Então, se você é crente, você é servo de Deus, Deus lhe deu dons. E isso aqui é absolutamente necessário que você entenda, para que você compreenda como Deus lhe molda para o serviço.
Existe hoje, por exemplo, testes vocacionais que pessoas fazem para tentar descobrir qual a área que elas devem trabalhar, qual a carreira que elas precisam seguir na vida. E pensando nos dons, é muito importante que você saiba quais são os dons e que você descubra qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Porque existem coisas que todos nós podemos fazer. Então, por exemplo, ontem, muitos irmãos, quase 300 irmãos, estiveram servindo em diferentes áreas. Alguns deles estavam servindo dentro de especificidades da sua formação, seja ela médica, odontóloga, psicóloga, enfermaria, nessas áreas, médicos, psicólogos, enfermeiros, dentistas, etc. Mas muitos outros irmãos estiveram servindo em outras e outras áreas, na evangelização, na ação social. Todos nós somos chamados para isso. Mas existem áreas específicas que Deus quer que você sirva. E como é que você vai descobrir isso? Descobrindo quais os seus dons. Nós já vimos isso, como é que os cristãos lidam com os seus dons. Alguns cristãos lidam com os seus dons de diferentes maneiras. Como você, como eu, me relaciono com o fato de que eu possuo dons espirituais? Qual o senso de responsabilidade que isso traz sobre mim? E nós já vimos que alguns crentes não estão conscientes dos seus dons, alguns crentes estão retendo os seus dons, não os estão usando, alguns crentes estão usando mal os seus dons, alguns estão descobrindo os seus dons, estão descobrindo o seu chamado específico para o serviço, alguns crentes estão desenvolvendo os seus dons, e alguns crentes estão usando os seus dons de maneira dinâmica. Se for uma revisão, até aí tudo certinho? Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa que eu falei aqui? Tudo certo? O ditado, quem cala consente, se aplica aqui ou não? Quem cala consente, se aplica? Me lembraram algumas aulas que eu tinha na época que eu fazia teologia, né? Algumas aulas na área de psicologia, na área de sociologia, na área de metodologia científica, etc., né? Todo mundo entendeu, né? Dona Terezinha já bateu a sentença aqui, quem cala consente. Então todo mundo entendeu. Tá. Veja, aí você vai tentar descobrir os seus dons espirituais. E nós já vimos algumas coisas e vamos colocar outras aqui. Como é que você descobre o seu lugar no corpo de Cristo? Existem algumas coisas. Primeira delas, vamos ler juntos? Ore pedindo a direção de Deus para o uso de seus dons. Primeira coisa que você e eu precisamos fazer é orar. O Senhor, Ele nos disse em Jeremias capítulo 33, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então a primeira coisa que você precisa fazer, nesse seu processo de descobrir qual é o meu lugar no corpo de Cristo, é orar. É chegar diante de Deus e dizer, Deus, o que o Senhor quer para mim? Eu sei que o Senhor não quer para mim que eu simplesmente fique sentado nos bancos, nas cadeiras da igreja, assistindo pregação e mais nada. Isso é muito bom e eu devo fazer isso. Mas eu sei que o Senhor tem algo mais para mim. Eu sei que o Senhor não me colocou na sua igreja para eu ser um espectador. Eu sei disso. Eu sei que o Senhor não me chamou para assistir o culto, mas participar do culto.
Eu sei que o Senhor não me chamou para ficar avaliando o serviço dos outros e elogiando e criticando enquanto eu não faço nada. O Senhor não me chamou para isso. Eu sei que o Senhor está fazendo uma obra grande na terra e eu quero participar desse negócio. Então, Senhor, fale comigo. Eu sei que há um projeto de redenção maravilhoso. Há um mover do Espírito Santo na face da terra, e esse projeto, ele vai chegar à sua consumação na tua vinda, para restaurar todas as coisas, para estabelecer novo céu e nova terra. E eu quero, Senhor, de uma maneira mais e mais efetiva, estar envolvido nisso. Eu sei, Senhor, que Tu estás cuidando da noiva, que é a Tua igreja, e Tu estás embelezando a noiva. Tu estás adornando a noiva, para que quando Tu voltares, essa noiva esteja linda. Então, Senhor, eu quero, através dos meus dons, ser instrumento Teu para contribuir para isso. Então, primeira coisa que você e eu precisamos fazer é o quê? Orar. E orar de maneira intencional. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente precisa fazer, vamos ler juntos? Analise o seu passado. Vamos lá, gente? Analise o seu passado. O que é que significa isso? Coloque a sua mente para funcionar e comece a pensar em algumas coisas que você fazia no passado e fazia com eficiência. Pense aí. As coisas positivas, né? É bem lembrado, né? Não é o pecado, né? Não é o pecado. Então, pense em coisas bem-sucedidas que você fez no passado. Ou faça uma lista assim, das maneiras que você tem servido a Cristo através de sua igreja. Às vezes algumas pessoas têm uma ideia muito equivocada, e elas dizem assim, eu já fiz muito. Já fiz muito. Tem uma lista aí de obras feitas, deixa agora a moçada fazer. Agora eu vou deitar na rede e tomar um suco natural, né? Sem açúcar, light, e agora eu vou relaxar. É muito interessante, irmãos, quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo. Quantos anos Moisés tinha? Era um garotão, não era? Hein? Quantos anos Moisés tinha, irmãos? Hã? Não. 80 anos. 80 anos, Dona Terezinha e seu Arlindo, que maravilha, hein? Imagina o que Deus pode fazer ainda através da vida dos irmãos. Não é verdade? 80 anos, irmãos, porque a vida de Moisés teve 3 fases. Aí Dona Terezinha diz, mas agora tem que orar muito para pedir a Deus. Exatamente, a vida de Moisés teve 3 fases. 3 fases de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, ele viveu onde? No Egito, lá no palácio, como filho da filha de Faraó. Na segunda fase dele, nos 40 anos seguintes, ele viveu onde? No deserto, vivendo sob os favores do sogro. Não é um sonho? Não é? É um sonho. Então ele vivia lá, cuidando das ovelhas do sogro. Jetro, que era um homem sério, um homem correto, que deu um conselho muito útil para ele, para Moisés, lá na frente, concernente à nomeação de líderes que o pudessem auxiliar. Quando Deus chama Moisés no deserto, Moisés já tinha 80 anos, irmãos. 80 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que esperar chegar aos seus 80 anos para fazer alguma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso é que Deus quer usar você em qualquer momento da sua história.
Mas você precisa se dispor. E parar de dar desculpa. E se colocar nas mãos do Senhor. Então comece a recordar o seu passado e pensar em coisas que você faz e é bem sucedido. Coisas boas, né, Arthur Cortez? Coisas boas. Faça uma lista das maneiras que você tem servido a Cristo através de sua igreja. Isso vai ajudar. Terceiro lugar. Vamos ler juntos, essa parte aqui em vermelho. Vamos ler juntos? Pense nas coisas que lhe dão alegria e satisfação. Eu me lembrei disso, eu comentei isso no nosso último encontro. E aí eu falei, por exemplo, a minha realidade. Eu sou pastor, eu não escolhi ser pastor, eu fui escolhido para ser pastor. Ser pastor não estava na minha lista de opções. Eu queria continuar sendo crente, servindo a Deus, na minha igreja local, pronto. Casando, ter filhos e viver perto da minha família. O meu sonho de adolescente era esse. Tá? E Deus disse, não, eu tenho algo para você. E Deus, graças a Ele moldou o meu coração. E chegou o momento que eu disse, eis-me aqui, Senhor, é isso que eu vou fazer. Né? Mas existem áreas, né? De vez em quando irmãos chegam para mim, é difícil ser pastor, né, irmão? Não é, pastor? Isso é, mas é uma benção. É duro, né, pastor? É mais, né? E alguns chegam e dizem assim, é mais fácil lidar com animal do que com gente, né? Já ouviu isso? Né? Mas eu penso nisso e eu digo bem assim, o projeto de redenção de Deus envolve gente. Jesus não morreu pelos animais, Jesus morreu por gente. Jesus não salva mediante a fé os bichos, Jesus salva mediante a fé gente. Pessoa. Então nós trabalhamos com pessoas. Podemos trabalhar com animais, né? Muitos fazem isso, mas trabalhar com animais não exclui trabalhar com pessoas, porque o projeto de redenção envolve todo o cosmos. Deus vai restaurar todas as coisas, mas de uma maneira específica, a salvação mediante a fé é algo só dos homens, dos seres humanos. Então, eu estava falando que há as dificuldades do ministério, e há situações que você faz que lhe exaurem. Né? Por exemplo, existem às vezes atendimentos que eu já fiz que duraram 4 horas. É fácil? Não, não é fácil. Mas áreas que você trabalha e você se cansa, você fica exausto. Hoje a minha voz está... Eu estava orando hoje de manhã, né, lá no momento da refeição com Cíntia, e ela disse assim, a sua voz está uma voz de cansada. E mulher, ela percebe tudo e vê tudo, né? Porque eu estou muito cansado. Mas existem momentos na nossa vida que a gente está muito cansado, que eu estou cansado, mas eu digo, Deus me chamou para isso. Às vezes um serviço difícil, custoso, que lhe traz desgaste, mas você diz, eu nasci para isso. Eu estou satisfeito. Estou cansado, mas estou feliz. Estou cansado, mas a minha alma está em paz. Deus me chamou para isso. Então assim, pense em algumas coisas que lhe dão alegria e satisfação. Coisas que você faz, coisas que você realiza, não é ficar deitado e sem fazer nada. Não, me dá uma satisfação enorme deitar e não fazer nada. O nadismo. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre atuações que você faz e aquilo lhe alegra, mesmo lhe cansando. Isso pode ser uma indicação de que Deus tem um chamado específico para você naquela área. Está entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo ou está confusa a história? Está claro? Então, começa a pensar nisso. 4º lugar. Vamos ler juntos? Peça a opinião e conselho dos outros. Peça a opinião e conselho dos outros. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há
sabedoria. Sempre quando pessoas vão falar comigo e dizem assim: pastor, eu acho que Deus está me chamando para o ministério. E aí eu converso, trabalho algumas coisas com a pessoa, e uma das coisas que eu digo para ela é: se Deus está lhe chamando para o ministério, a sua vocação será vista não apenas por você, mas será testemunhada pela igreja. Outras pessoas vão ver. Se só eu vejo algo, e eu tenho certeza que aquilo é a minha vocação, mas só eu percebo, ninguém mais percebe, eu devo duvidar disso. Será que é isso mesmo? Então, comece a pedir a opinião dos outros, e assim, vá com o coração aberto, tá, gente? Vá com o coração aberto, porque às vezes a gente pede a opinião das pessoas, mas a gente quer ouvir aquilo que nós esperamos ouvir. Mas talvez a pessoa tenha uma outra perspectiva que vá nos ajudar demais. Então, família, amigos, irmãos em Cristo, um líder maduro na fé, pode lhe ajudar. Fulano, eu estou achando que Deus está me chamando para isso. O que você acha? Né? O que você acha? Dê a sua opinião. Ele vai dizer alguma coisa. Ele vai dizer: ou eu ainda não acho nada, não tenho, ou eu acho isso. Não, procure saber a opinião dos outros. Você está pensando: eu acho que Deus está me chamando para fazer esse negócio. Ouça alguém, um amigo, um irmão, alguém da família, alguém maduro na fé. Vai lhe ajudar. Dona Terezinha, pois não. Certo? Certo. Não entendi, vamos lá. A senhora está dizendo: eu tenho um dom, e eu tenho um conhecimento de alguém na igreja. Certo. Um atrito. Porque antigamente os crentes tinham atrito uns com os outros, né? Bem lá atrás, mas vamos lá. O dom foi embora? Não, o dom não foi embora. Dona Terezinha está perguntando: eu tenho um dom, e de repente eu tenho um atrito com alguém. Né? Um atrito, um problema relacional. O dom foi embora? Não, o dom não foi embora. Né? Porque o dom, ele é uma dádiva, é um presente que Deus dá a nós. E é de graça. Agora, os atritos não resolvidos podem gerar danos, podem e geram danos no nosso serviço. Podem e geram danos no nosso ministério. Né? Jesus chega a dizer: olha, você vai entregar algo, uma oferta, e aí você se lembra que alguém tem algo contra você, tem um problema. Vai se relacionar com a pessoa? Vai se reconciliar com a pessoa? Então, inimizade, diz Gálatas 5, é uma obra da carne, ou seja, é uma obra da nossa natureza pecaminosa, e é algo que prejudica bastante o nosso serviço. Tem gente que, às vezes, a vida espiritual dela não decola porque ela é amarga. Não é o seu caso. Não. Eu sei disso, não entendeu? Entendi. Mas isso prejudica o serviço. Prejudica. Né? E aí é bom a pessoa resolver e pedir: Deus, trabalhe no meu coração, dá-me a graça de perdoar, dá-me a graça de ser perdoado, dá-me a graça de suportar, dá-me a graça de ser suportado. Senhor, trabalhe no meu coração. Porque, veja bem, irmãos, a saúde, a nossa saúde espiritual, ela vai interferir no nosso desempenho. Claro que existem pessoas que podem ter um desempenho aparentemente ótimo, mas a saúde espiritual delas não está boa. Elas conseguem fazer porque elas têm habilidade para fazer. Mas a saúde espiritual interfere no nosso serviço. Interfere bastante. Né? Tanto que a gente vai ver como nós devemos servir, de acordo com 1 Coríntios 13.
Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma, tá? Podemos seguir? Alguma outra pergunta? Pois não? Oi? Oi, Dilene? Ele precisa orar e buscar a Deus e dizer assim: Senhor, tu tens esse dom para mim mesmo? Senhor, fala no meu coração. Fala a mim, confirma na minha alma. O Senhor pode usar outras pessoas, mas confirme no meu coração. Porque Deus, Ele vai confirmar no seu coração. Não é verdade? Então, às vezes, tem situações que pessoas chegam e dizem assim: Solange, Deus está dizendo isso para você. Mas se Deus está dizendo isso para ela, Deus vai confirmar no coração dela. Porque ela é a principal envolvida no fato. Então tem que ver essa questão, se é uma questão de confirmação do coração, ou se é uma questão de desobediência. A pessoa diz, eu não quero. Moisés viveu isso. Porque Moisés, o caso de Moisés, porque Moisés, ele era aquele cara confiante na primeira fase da sua vida, que vivia como filho da filha de Faraó, mas na segunda fase da sua vida, ele era um cara com uma autoestima abalada. Por quê? Porque ele teve que sair correndo, ele teve que fugir do Egito, porque o faraó queria pegá-lo, porque ele matou um egípcio. E aí ele foi viver no deserto, cuidando de animais. Imagina um cara que é um príncipe, e depois ele vai viver no deserto, calor durante o dia, frio durante a noite, cuidando de animais. É algo digno? Toda profissão honesta é digna. Toda profissão honesta é digna. Então, eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando um cara que vive num palácio e depois vai viver nas areias do deserto. Tinha a sua casa, que era a casa do sogro. Então, mas era um homem com a autoestima abalada. Tanto que quando Deus foi chamar Moisés, Moisés começa a dar um monte de desculpa. Mas Deus, o Senhor está me chamando para isso? Quando eu chegar lá e eles perguntarem, qual é o Deus que te enviou? O que eu vou dizer? E aí Deus ia falando, e Moisés iria argumentando, e Moisés chega e diz assim, Deus, eu não sei falar. E aí Deus disse, Arão, teu irmão, ele sabe falar. Então ele vai falar. Chega um determinado momento, se você lê Êxodo 3 e 4, que Moisés não tem argumento, e aí Moisés diz, envie qualquer um, menos a mim. Envie qualquer um, menos a mim. Então tem que ver, Dilene, se é uma questão de que a pessoa não tem a confirmação de Deus concernente àquilo, ou se é uma questão de desobediência. Se é uma questão de carência de conhecimento, de percepção sobre si mesmo, ou se é uma questão de carência de submissão à vontade de Deus. Eu tenho, mas eu não quero. Acontece, não devia acontecer, mas às vezes acontece. Então tem que perceber qual é a circunstância. Porque se a pessoa tem um chamado, outras pessoas podem ser utilizadas por isso, mas Deus vai confirmar no coração. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 11 a 12 anos, que o meu pastor, ele chegou a me chamar algumas vezes de pastorzinho. Eu não queria ser pastor. Então eu ouvia aquele negócio, fazia aquela cara de paisagem e a vida seguia. Tá? Mas houve um momento em que Deus confirmou no meu coração. E aí isso foi confirmado no conselho da igreja, foi confirmado no presbitério da igreja, no meu presbitério, depois confirmado nesse presbitério de Garanhuns, onde eu fui ordenado, e por aí vai. Tá? E aqui estou eu, há quase 20 anos nessa jornada. Dia 18 faz 20 anos. Então, assim, tem que ver essa questão. Se é uma questão de falta de conhecimento sobre o seu chamado, ou falta de submissão à vontade de Deus. Só um parênteses aqui sobre a questão de vocação. Às vezes, existem pessoas que eles têm um conceito muito errado sobre vocação. Eles acham que vocação é simplesmente algo pastoral.
Nós, na teologia reformada, nós não acreditamos que vocação é somente pastoral. Nós acreditamos que Deus é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor de todas as esferas da vida, e Ele vocaciona pessoas em diferentes áreas para que elas o glorifiquem em diferentes áreas. Por que é importante isso? Porque às vezes alguns crentes, eles podem viver com um sentimento de culpa. Enquanto alguns, às vezes, não querem servir, outros podem viver com um sentimento de culpa. E dizem assim, mas Deus não me chamou para ser pastor, Deus não me chamou para ser missionário, aí eu tenho que me acabar aí entre a segunda e a sexta-feira para ganhar o meu pão. Você precisa entender que a vocação é múltipla. Então, Deus chama pessoas para serem pastores, Deus chama pessoas para serem missionários transculturais, Deus chama pessoas para serem professores, Deus chama pessoas para serem dentistas, para serem advogados, para serem pedreiros, para serem professores, para serem policiais, para serem profissionais liberais, para serem arquitetos, para serem engenheiros, etc, 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 etc. São vocações. E aí Deus chama você e a mim para que a gente o honre na nossa vocação. Para que a gente faça o nosso serviço, antes de tudo, para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, tem que ser da melhor forma possível, dentro da nossa capacidade. Se é para a glória de Deus, tem que visar abençoar a humanidade. Se é para a glória de Deus, tem que visar que Deus seja visto através do meu trabalho. Tá? Então pense nisso. É a sua vocação. É o seu chamado. Eu vou servir a Deus da melhor forma possível. Ou às vezes, existem pessoas que às vezes até têm áreas de formação, ou não têm áreas de formação, e começam a viver uma realidade que elas vão viver exclusivamente a vocação de esposa e de mãe. Glória a Deus. Qual é o problema nisso? Nenhum problema. É uma dádiva. É uma bênção. E você vai viver intensamente e integralmente a sua vocação de mãe. E você pode fazer isso, escolheu fazer isso. E pode fazer isso. Os seus filhos vão lhe agradecer imensamente. Muitos não podem fazer isso. Não tem condição de fazer isso. Muitos disseram, não, Deus tem uma vocação para mim externa, então eu como mãe, como pai, eu vou exercer a minha vocação externa e vou exercer a minha vocação como mãe e como pai. E buscar equilibrar as duas coisas e honrar a Deus da melhor forma possível. Mas, isso é um assunto vasto, mas é só um parênteses, irmãos. As vocações são múltiplas. Exerça a sua vocação da melhor forma possível para a glória de Deus. Ok? Agora, obviamente que Deus não vocaciona ninguém para fazer coisas que necessariamente envolvem uma vida de pecado. Deus está me chamando para ser traficante de drogas. Obviamente, Ele não vai pedir isso para você. Ele nunca vai pedir um negócio desse para você. Deus está chamando para burlar o sistema. Deus está me chamando para invadir sistemas de pessoas e bisbilhotar a vida das pessoas. Deus está me chamando... Não é isso. A vocação de Deus é algo que vai trazer glória a Ele e que vai abençoar a humanidade. E além disso, você vai ter uma bênção de Deus usar a sua vocação para suprir a sua necessidade. E para que você supra a necessidade do necessitado. Está claro isso? Está claro, irmãos? Bênção. Então, peça a opinião, conselho dos outros. Seguindo. Vamos ler aqui rapidamente. Pense nas necessidades que você observa. Ou seja, necessidades que nós observamos podem dizer muitas coisas sobre nós. Então, as necessidades que a gente nota vai ou revelam coisas sobre nós.
a pessoa chega para mim, por exemplo, e diz assim: pastor, eu acho que a gente deve fazer isso. Se eu concordo com aquilo, e se eu creio que aquilo vai ser bom para a igreja, aí eu vou dizer para ela: bênção, né? Podemos contar com você? Ela diz: não, eu não tenho tempo, mas eu acho que Beltrano poderia fazer. Aí, meu amigo, né? Aí a gente vai conversar mais um pouquinho, dizer: meu irmão, Deus está mostrando isso para você? Você está percebendo isso? Talvez você não possa fazer tudo como eu não posso fazer tudo. Mas quem sabe Deus lhe quer usar nisso. Deus quer mover algo através da sua vida. Então você percebe a necessidade? Diga: eis-me aqui, Senhor. Vamos fazer? Então, as necessidades que nós observamos revelam algo sobre nós. Pode ser uma indicação de que Deus quer que você supra. Eu acho maravilhoso quando irmãos chegam para mim e dizem: pastor, estou pensando em fazer isso, e eu percebo que aquilo vai abençoar, vai trazer glória a Deus, vai abençoar pessoas. Eu vibro. Bênção, meu irmão. Vamos botar esse negócio para funcionar? Porque não tem como eu ou ninguém está envolvido em absolutamente tudo. Por isso que vem a multiplicidade do corpo de Cristo. Existe uma visão errada de igreja, que é aquela visão clerical. Existe o clero e existe o laicato. O clero são as autoridades religiosas e o laicato é o povo. O clero faz e o povo assiste. Isso é antibíblico, isso é nocivo. Isso é desastroso para a igreja. A igreja é uma multiplicidade de dons. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo os irmãos através de quê? Através do ensino. Porque eu sou melhor que os irmãos? Porque eu sou superior aos irmãos? Não, simplesmente porque Deus me chamou para fazer isso aqui. Foi um chamado de Deus para mim. E eu sou chamado para ensinar você, para instruir você, para capacitar você, para habilitar você, para que os seus olhos possam ver o projeto de Deus na sua vida e que você cumpra a missão de Deus na sua história. E que você cumpra o chamado de Deus para você. E que você descubra o seu lugar, descubra o seu papel. É assim que funciona a igreja. Então, pense nas necessidades. Sexto, vamos dizer juntos? Experimente usar os seus dons. Muito bem. Está todo mundo acordado aí, irmãos? Tudo certinho aí? Alô? Vê se tem alguém dormindo aí do seu lado, dê uma mexida, daqui a pouco a gente termina. Então, experimente usar os seus dons. Às vezes a gente, assim... Alguém já teve aqui a experiência de estar à noite no seu quarto, orando, e de repente o anjo Gabriel ou Miguel, ou algum anjo aparece para você e diz assim: servo do Senhor, eis que te digo, o teu dom é esse. Alguém já teve essa experiência aqui? Não tenha vergonha não. É normal isso. Claro que Deus pode fazer qualquer coisa porque Ele é soberano. Mas ordinariamente Ele age assim? Não. Ordinariamente Ele não age assim. Não é? Ordinariamente. Então, às vezes, a gente fica esperando algumas coisas. Oh Deus, que eu ouça claramente a Tua voz, e quando eu ler a Tua palavra, eu perceba que o dom que o Senhor me deu, vai resplandecer uma luz daquelas letras, ou vai ficar em vermelho, em negrito. Nem sempre Deus age assim, irmãos. Então, você pode começar a se envolver em atividades, em projetos, em ministérios que você nunca realizou. Isso pode despertar um dom latente dentro de você.
Às vezes isso não acontece em outras áreas. Por exemplo, você pensava assim, eu quero fazer isso. Mas, por alguma circunstância, você adentra em uma outra área de serviço e ali você se descobre, diz, eu nasci para esse negócio aqui. Não acontece? É claro que acontece. E como acontece? Mas como é que a gente descobriu? A gente descobriu com a mão na massa. Então, comece a tentar se envolver em atividade, comece a testar. Eu vou ali na capelania. Eu vou ali servindo, sorrindo para Jesus. Eu vou ali a servir, sei lá, no teatro. Eu vou servir em A, B, C, D, E, em alguma área. Eu vou tentar servir. E aí comece a se envolver, porque isso pode despertar um dom latente de você que você não sabia. Podemos seguir? Sim, irmãos. Dúvidas? Sétimo, vamos ler juntos? Obedeça à comissão de Cristo e aos seus mandamentos. Então, obedeça. Às vezes, existem pessoas que querem descobrir qual o nome da esposa de Caim. Né? Qual o nome da esposa de Caim? Eles querem descobrir aquilo que está oculto, mas eles não obedecem àquilo que está revelado. Deus não nos salvou para sermos meros curiosos da Bíblia. Ai, mas quando é que Jesus vai voltar? Ele disse que não cabe a nós. Então, e isso aqui, o que Jesus estava fazendo entre os 12 e os 30 anos? Não sei. Por que Deus não revelou? Porque não era necessário que nós soubéssemos. Era por causa dessas curiosidades que surgiram os chamados evangelhos apócrifos. Evangelhos falsos. Havia o evangelho de Pedro, que não foi escrito por Pedro, o evangelho de Tomé, que não foi escrito por Tomé, o evangelho de Judas, que não foi escrito por Judas. Por quê? Porque as pessoas olhavam para os evangelhos e diziam, eles não contam isso aqui, por que eles não contam? Aí alguém usava o nome de um apóstolo para dar autoridade ao seu escrito, aquilo que se chama pseudônimos. E aí começava a escrever histórias absolutamente lendárias sobre Jesus. Como, por exemplo, um garoto empurra Jesus. E aí Jesus olha para o garoto, e só olhando para o garoto cai. Olha as histórias que escreviam. Ou uma história que Jesus encontrou um pássaro morto, aí ele pegou no pássaro, e quando pegou no pássaro, o pássaro viveu. Ou seja, aquelas necessidades que as pessoas às vezes têm de tentar descobrir aquilo que Deus não revelou. Aí surgiram lá, depois da era apostólica, esses evangelhos apócrifos, que você lendo já vê que eles não são inspirados. Então, perceba, irmãos, às vezes as pessoas não obedecem aquilo que Deus revelou e querem descobrir o que Deus não revelou. Não faça isso. Então comece a obedecer. Jesus é Senhor, nós somos seus servos, e diga assim, Deus, eu quero te obedecer. À medida que a gente obedece a Cristo, à medida que a gente busca fazer a vontade de Deus, não se preocupe, Deus vai falando ao seu coração, e dons que Ele lhe concedeu, eles vão aparecendo. Mas basta a gente dizer, Senhor, eu quero te obedecer. Amém, irmãos? Amém mesmo? Amém com certeza absoluta? Amém. Tá? Outro ponto aqui. Vamos ler juntos? Desafie a si mesmo. Tente cada dom. Ou seja, você pode, isso aqui são ideias, irmãos, são dicas. Você pode tentar. Eu quero fazer algo, eu sei que isso glorifica a Deus, eu sei que isso vai alcançar pessoas, e eu quero fazer isso.
Então não se omita. Porque nesse desejo de obedecer a Deus, nesse desejo de fazer a vontade de Deus, Deus vai estar mostrando a você, meu filho, o seu dom não é esse. Essa não é a sua área. E Ele também vai estar mostrando, meu filho, a sua área é essa. Penúltimo lugar, 9. Vamos ler juntos? Saiba que Deus lhe deu potencial para o desenvolvimento do dom. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos dá o dom. Mas esse dom, ele pode e deve ser desenvolvido. Vou dar um exemplo. Alguém, por exemplo, tem um dom de ensino. E um crente que tem um dom de ensino, ele tem que ensinar o quê? A palavra de Deus. Mas imagine que ele diga, eu tenho um dom de ensino, já que Deus me deu o dom de ensino, eu não vou estudar. O que é que vai acontecer? Deus vai sair revelando para ele tudo? Vai, irmãos? Não. É aquilo que eu falo com os jovens que vão fazer prova. E eu oro com, às vezes, os meus alunos, antes deles fazerem o exercício de verificação de aprendizagem. E eu digo para eles, e eu oro ao Senhor, e digo, Senhor, abençoa-os, dá a eles tranquilidade, que eles entendam que isso é apenas uma avaliação, e que o Senhor traga à memória deles aquilo que eles estudaram. Em nome de Jesus, amém. Pronto. É simples assim. Tá? Então, perceba, dom, ele pode e deve ser desenvolvido. Deus lhe dá o dom, mas você pode crescer nesse dom. Você pode ir aperfeiçoando o uso desse dom. Então, Deus lhe dá um potencial para o desenvolvimento do seu dom. Ele pode ir melhorando. O dom de Deus é perfeito, mas o dom de Deus em você, ele pode e deve evoluir. E, por último, e a gente vai parar por aqui hoje, para a semana a gente entra em uma outra especificidade sobre esse assunto. O último, vamos dizer juntos? Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Não fique com inveja. Ai, meu Deus, por que eu não tenho o dom da Jucineide? Ai, meu Deus, por que eu não tenho o dom de ser o Roberto? Eu queria ser o Apolo. Inclusive, a carequinha dele, né? Eu queria, né? Por que eu não sou igual o Jurandir? Por que Deus não me deu o dom que Deus deu a ele? Não é assim, irmãos. Deus sabe o que faz. Deus lhe fez assim. E Deus tem um propósito para a sua vida. Deus lhe moldou. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Ou seja, seja grato a Deus pelos dons que Ele lhe concedeu e pela maneira como escolheu usá-lo. Não inveje, não imite. Se a gente olhar 1 Coríntios 12, que Paulo traz a imagem do corpo, e eu queria encerrar, eu queria entrar em 1 Coríntios 13, o tempo não nos permitiu, para a semana a gente entra e trabalha 1 Coríntios 13, a gente vai trabalhar como usar os dons com amor. É sobre isso que a gente vai tratar. Como é que eu uso os dons e como é que eu desenvolvo os meus dons com amor. Mas é interessante, irmãos, olha aí na sua Bíblia, e a gente termina. 1 Coríntios 12, a partir do verso 14. 1 Coríntios 12, a partir do verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão,
não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Veja aí, verso 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus fez o que, irmãos? Dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E Paulo usa uma imagem aí. O corpo de Cristo é quem? É a igreja. E quem são os membros do corpo de Cristo? Nós, cada crente. Aí o texto diz: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Continuando, verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. Então não tem aquele dom desprezível, aquele dom que não serve para nada. Todos são necessários. E o que nos parecem, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Verso 27, 1 Coríntios 12. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, se alegre. Para a semana, a gente começa isso aqui. Como usar os dons com amor. Perguntas? E a gente vai trabalhar 1 Coríntios 13. Vai ser muito joia. Vai ser muito abençoador. Como é que a gente deve usar o dom? Como é que a gente deve usar o dom? Certo? E aí, se você tiver alguma dúvida e quiser trazer na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, pode trazer. Vamos ficar de pé e vamos orar?